Jesus querido, na noite de hoje, já agradecendo o momento, damos por início o Evangelho Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense, agradecendo todo o apoio, todo o amor e dedicação vindos de Ti e da equipe espiritual que nos ampara e nos assiste. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 3, parágrafo 5. É verdade que alguns pais menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não a seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que seus pais fossem assim. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente com as imperfeições de outro, não se diga mal do próximo, não se esqueçam e perdoem as suas faltas, se ame até os inimigos. Quão maiores não hão de ser essas obrigações em relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar como regra de conduta para com estes últimos todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo e ter em mente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos é ainda mais censurável em relação aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode tornar-se um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Boa noite a todos, mais o Evangelho à luz da doutrina espírita e os nossos comentários em relação ao capítulo 14, o item 3, precisamente o 5º parágrafo. Bem verdade que a relação entre pais e filhos deve ser, sim, uma relação de amor, de carinho, de cuidado, uma relação onde ocorra sempre a reciprocidade. E é claro que no primeiro momento vamos buscar entender que não compete aos filhos julgar seus pais, estes, por sinal, quando menosprezam seus deveres, mas somente a Deus. E entender que pais não são apenas aqueles que geram o corpo, não necessariamente. Os que fazem, às vezes, papel de pais, estão aqui incluídos com mais forte razão até por expressar uma dedicação oriunda, muitas vezes, da prática da caridade desinteressada e do amor ao próximo. Então, que razão nos leva a cumprir os deveres que abarcam a piedade filial? Meus irmãos, entendemos que nossos pais são nossos irmãos a quem Deus nos confiou nesta existência terrena como responsáveis importantes pela nossa atual fase evolutiva. Então, qual o nosso dever para com os pais pobres? Para com esses é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Devemos dar de tudo que há de melhor e mais confortável, além das atenções e dos cuidados amáveis. Se assim acontece, o que ocorre com o mau filho, isto é, aquele que não cumpre os deveres da piedade filial, esquecendo os que o ampararam em sua infância, estes serão punidos com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Ora, se assim acontece, e os maus pais, que descuidam dos seus deveres, que a sua condição impõe com relação aos filhos, como ficam? Meus irmãos, cada qual deve cumprir o seu papel.
O dos filhos é honrar os pais sempre, em qualquer circunstância. Quanto a esses pais, compete a Deus julgá-los e puni-los. Alguns pais descuidam dos seus deveres e não são o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não aos seus filhos. Reforçamos. Busquemos entender que a relação entre pais e filhos é uma relação de amor, de justiça e de caridade. Sigamos com Jesus. Muita paz. E assim, Senhor Jesus, acolhidos e imantados pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, rogamos sejam as águas fluidificadas, as águas próximas de nós, as águas dos hospitais, dos que estão nos presídios, nos abrigos, nos orfanatos, enfim, Senhor, aonde houver necessidade, que chegue esse auxílio vindo das Tuas mãos de luz e de amor, curando os males do corpo físico e do corpo espiritual. Que assim seja.